O Jameson, ele foi um crítico, filósofo e teórico político estadunidense. Ele se formou como bacharel em francês pela Faculdade de Haverford, nos Estados Unidos, e depois ele seguiu com mestrado e doutorado na Universidade de Yale. Ele deu aula de literatura em várias universidades, até que ele foi contratado pela Universidade de Duke, e lá ele estabeleceu o Departamento de Estudos Literários, e trabalhou lá até o falecimento dele em 2024. Apesar da principal área de formação dele, de atuação dele ter sido no campo da literatura, um dos pontos que é mais impressionantes na obra do Jameson é justamente a abrangência dos objetos de análise dele. Então ele falava sobre literatura, cinema, arquitetura, filosofia, política, economia, várias coisas. E essas investigações críticas dele buscavam mostrar uma ancoragem das obras de arte, dos textos e do pensamento em uma realidade social concreta, pensando como certas contradições políticas e sociais vão produzir um inconsciente político do texto literário. E por esse motivo, entre outros, ele foi considerado um dos principais críticos marxistas dos últimos 60 anos, né? Ele se tornou particularmente famoso, talvez seja a gente do cinema conhece ele mais por essa elaboração, por uma intervenção nos debates sobre o pós-moderno e o pós-modernismo, especialmente com dois ensaios. O primeiro chama Pós-Modernismo e Sociedade de Consumo, e um outro ensaio chamado A Locha Cultural do Capitalismo Tardio, de 84, que foi republicado em 81, nesse livro aqui. É, e esse livro inteiro, na verdade, é uma longa reflexão sobre formas do pós-modernismo, mas esse primeiro ensaio, por assim dizer, é o texto matricial para reflexão dele sobre o pós-modernismo nessa obra. Então, o que o Jameson vai pensar mais ou menos sobre o pós-modernismo? Ele vai reconhecer que a partir da Guerra Fria, com a emergência da sociedade de consumo, novas demandas estéticas foram estabelecidas, e ele vai argumentar que entre o final da década de 50 e o início da década de 60, vai se encerrar um longo período do movimento moderno e as artes, mas também a filosofia vão entrar num período pós-moderno, que é marcado pelo empirismo, pela heterogeneidade, pelo caos, pela crise da distinção entre alta e baixa cultura, por uma valorização da superficialidade estética em detrimento da profundidade expressiva, por uma valorização da nostalgia em detrimento da historicização, pelo pastiche que emerge no lugar da paródia. Então é uma estética em que as cadeias de significação vão se quebrando e os signos e as representações proliferam. Mas o real vai ficando cada vez mais distante e as barreiras entre a ficção e a realidade começam a se dissolver. Essa tradução eu fiz ela ano passado, né, quando eu fui monitor da disciplina de montagem 3 lá no CTR USP. A disciplina ela era ministrada pelas professoras Cecília Mello e Silvia Hayashi. Eu sempre me ofereço para traduzir um texto quando eu sou monitor. E aí essa falou, olha, tem esse texto aqui do Jameson, é bem complicado, ele é longo, ele é denso, mas se você conseguisse traduzir seria bacana. E aí eu aceitei a empreitada e foi um texto bem desafiador de traduzir. O Jameson é um autor muito complexo, mas é isso, eu traduzi originalmente pra gente ler em turma, né? O texto fazia parte de todo um projeto que a Cisa tinha desenvolvido para a primeira parte da disciplina, que era pensar as formas da modernidade no cinema. Esse texto em específico, ele se abre com uma reflexão muito interessante sobre a posição do sujeito em relação à totalidade social. Mas o que o Jameson está notando? Que com a emergência da modernidade emerge uma certa ideologia do sujeito centrado, enquanto na pós-modernidade emergem figuras que estão mutiladas por um conjunto de determinantes muito amplas as quais ele não consegue compreender completamente. Então, tem um certo fracasso na constituição do sujeito enquanto tal. Qual é a primeira questão que é muito interessante aqui? O que o Jameson vai reconhecer nos terroristas é que ele, nesse contexto pós-moderno de dilaceramento do sujeito, está recuperando uma forma do modernismo, que é uma forma modernista que está justamente preocupada com o fechamento do sujeito em si, que é o que ele vai chamar de SMS, simultaneidade monádica sincrônica. Então, basicamente, o que ele vai explicar? Antes do modernismo existia o que ele chamava de trama providencial. Ela vai unificar vários destinos e vários fios narrativos múltiplos para assegurar a unidade da totalidade social e do desígnio divino. Então, tem essa ideia de que o destino é definido pelos deuses e que essa trama providencial está revelando, de certa forma, a organização e a ordem desse desígnio divino. O que vai acontecer no modernismo é que vai emergir o que ele vai chamar de narrativa relativista, né? Então, essas mônadas seladas da experiência individual estão ocorrendo de forma síncrona. E esse fechamento do sujeito, por assim dizer, nessas mônadas é projetado no que ele vai chamar de sincronicidade relativista. Então, várias mônadas
e várias existências individuais estão acontecendo paralelamente, né? Então, esse modo de narrar várias histórias ao mesmo tempo aponta para esse conjunto de indivíduos localizados e vivendo tramas paralelas, mas que, ao mesmo tempo que o texto literário está mostrando eles em paralelo, esse jogo de aproximação e de comparação entre essas vidas fechadas só reforça o isolamento desses mesmos sujeitos. Porque isso é um ponto muito importante, os momentos de encontro entre esses sujeitos, os momentos em que as histórias se cruzam, eles não são efeitos de Deus, não são efeitos da providência, mas são efeitos estéticos que só podem acontecer no texto literário. Nenhum ser humano na vida cotidiana poderia experienciar esse cruzamento, essas monas acontecendo simultaneamente. É apenas na narrativa, na experiência constructo da literatura, do texto e da narrativa, e depois no cinema, é claro, que a pessoa vai conseguir, de alguma forma, ter vista dessa totalidade de relações. Esse filme do Edward Young, ele vai narrar pelo menos quatro narrativas paralelas. E as narrativas, elas vão se desenvolvendo, elas têm um ponto de partida que se dá no início do filme, tem um assassinato no início do filme. E o que o Jameson está notando é que esse mecanismo modernista ligado com o indivíduo tá retornando nesse filme, mas quando ele retorna no filme, ele não pode ter o mesmo sentido que ele teria na modernidade. Então, quando você recupera uma figura modernista na pós-modernidade, tem um certo anacronismo ou um certo distanciamento aí colocado. Primeiro, esse filme Os Terroristas é filmado em Taipei, na ilha de Taiwan. E o Jameson vê Taiwan como um exemplo de urbanização do capitalismo tardio, que estava se proliferando no mundo na época. A primeira coisa que ele vai falar, que eu acho muito interessante, é que ele sente que o filme tem uma ausência de preocupação com a identidade taiwanesa. Então, se a pós-modernidade ela ameaça a noção de identidade nacional, o filme não está preocupado em tentar demonstrar o que é essa identidade nacional. Então, essa dimensão geográfica é muito importante para o filme. E ele vai ressaltar com muita força como essa literatura terceiro-mundista está lidando com a relação entre o sujeito e a totalidade de uma forma muito distinta. Outro problema muito importante para a cidade tem a ver justamente com o que a gente estava falando mais cedo sobre isso da SMS, né? A simultaneidade monádica sincrônica. Porque o que ele vai notar é que justamente o espaço urbano ele permite encontros muito mais fortuitos, muito mais coincidências, uma variedade muito ampla de destinos e de personagens, de modo que essa teia de relações, que antes aparecia na trama providencial e depois aparece na trama simultânea, ela pode se expandir no ambiente urbano, ou seja, a própria tessitura urbana, a própria organização do espaço urbano é propensa a produzir essas histórias que acontecem paralelamente. Ao mesmo tempo, esses sujeitos eles estão alienados. Então, um grande problema desse texto é a relação entre o espaço individual e o espaço coletivo da cidade. Para o Jameson, o que é a ideia de remapear Taipei? O mapeamento que o filme faz de Taipei não é uma visão de conjunto, né? Não é uma visão da cidade como um conjunto. Ele vai descrever a cidade como um conjunto de espaços confinados. Esses espaços que existem paralelamente e que, ocasionalmente, os personagens que habitam eles se cruzam. Então, nota como a própria reconstrução geográfica da cidade tá ligada com a escolha formal do filme, narrativa do filme, de colocar essas tramas paralelas que se cruzam. Ou seja, o modelo da cidade, a organização espacial da cidade é propensa a produzir essas narrativas simultâneas. Isso é muito importante para a forma do filme. Outras duas coisas que eu queria colocar aqui, que são bem importantes, é uma relação e um conceito que Jameson vai desenvolver, que é a noção de mapeamento cognitivo. Que basicamente tem a ver com o sujeito na pós-modernidade, que ele tem dificuldade de se localizar em relação à totalidade social. E o que ele está notando em relação a essa noção de mapeamento cognitivo, é que começam a emergir representações situacionais por parte do sujeito que tentam lidar com essa totalidade mais vasta e tentam se localizar em relação a essa totalidade mais vasta, mas ao mesmo tempo elas têm essa consciência de que essa totalidade ela não é fixa, ela é mutável e, portanto, é impossível se localizar de uma forma muito fixa, muito fechada. Outro problema que eu acho que é muito interessante que ele coloca no texto é a relação do meio fílmico com a experiência urbana. Então, o filme está cheio de leitmotifs que estão ligados especificamente à experiência urbana de Taipei. Então, os cachorros que estão presos em gaiolas, a figura do depósito de combustível, a sirene. Então, esses vários pequenos elementos urbanos que servem como significantes que vão se transformando ao longo do filme. São imagens especificamente urbanas, sons da cidade, imagens da cidade, que vão se repetir ao longo do filme, que vão ganhar sentidos distintos ao longo do filme.
gente pode responder essa pergunta a partir de duas vias. A primeira eu gosto de pensar que é uma via metodológica e a segunda é uma via ontológica. A via metodológica é o seguinte: o Jameson, como eu falei mais cedo, ele vem de uma formação em estudos literários. E eu acho que isso modula muito o texto, direciona muito o texto para uma análise de viés narratológico. Então, o texto está muito preocupado em entender como o filme se articula narrativamente. Isso me parece muito importante, porque eu acho que isso um pouco vai ditar a forma como ele está olhando para esse filme. Em segundo lugar, que é o que eu chamo de um problema ontológico, ele vai falar o seguinte: sempre que outros meios aparecem no cinema, sua função mais profunda é realçar e demonstrar a primazia ontológica do próprio cinema. Ou seja, quando aparece no interior desse filme a fotografia, o livro, o telefone, todos esses aparecimentos dessas outras mídias fazem retornar ao funcionamento do próprio cinema. Então existe uma tensão entre as mídias que é muito constitutiva do filme. Então vamos pensar, por exemplo, no grande objeto que ele trabalha ao longo do texto, que é a relação desse filme com o romance. Quando o romance e a moldura da Mizanabim, né, da história dentro da história, passa da literatura para o cinema, a moldura literária é problematizada pelo meio cinematográfico. A forma como esse tema da relação entre vida e arte se encarna no filme a partir da escrita literária, pro Jameson é um anacronismo. E é muito interessante, porque, por exemplo, quando o romance aparece no filme, quando o livro aparece no filme, ele não se apresenta na materialidade literária dele. Ele não é lido e ele só aparece como um efeito desencarnado. Ninguém nunca lê o livro que a romancista está lendo. Na verdade, a gente lê relatos deles, mas a materialidade do próprio texto, a gente não tem acesso a ela. A fotografia pro Jameson nesse texto, ela tá conservando o que ele vai chamar de aura arcaica. Esse poder primitivo e vagamente ameaçador da fotografia. Tem uma coisa que é muito interessante que ele vai falar sobre como o olhar no cinema, ele implica uma presença ausente. E como, por exemplo, olhar para fotografia no filme é um olhar presente, que tensiona com a ausência do olhar do espectador. Também tem, obviamente, o problema da estaticidade, né? A imagem parada versus a imagem em movimento, e como uma tensiona a outra. E por último, e talvez um dos objetos mais importantes do filme é o telefone. Toda a trama do filme se dispara porque tem essa personagem, que é a White Chick no original, a menina branca, que liga para as pessoas e, enfim, vai passando esses trotes. O Jameson vai falar que o telefone, ele equivale nesse filme à função que as cartas anônimas tinham na literatura, ou seja, elas vão minar a calma das relações sociais a partir das figuras que você não sabe quem é. Então, ao mesmo tempo que você tem a chegada da mensagem de um para o outro, você ainda mantém a anonimidade. E, por último, e mais interessante, eu acho, ele vai pensar que essas linhas telefônicas que se cruzam e que conectam um lugar isolado ao outro são uma figura vívida da própria sincronicidade monádica. Eu pessoalmente considero o Edward Young um dos cineastas mais fascinantes que surgiram dos anos 80 pra frente. Justamente porque, primeiro, ele tem uma preocupação em alguns filmes com essa tensão da identidade nacional taiwanesa, por exemplo, A Brighter Summer Day, que tenta lidar um pouco sobre o que é estar nessa geração que não sabe muito bem qual é o seu futuro, e habitando esse espaço que já foi colonizado pelos Estados Unidos, agora tá, enfim, já teve relações com o Japão, agora tá passando por uma nova relação com a China. E formalmente ele é um autor absolutamente fabuloso porque ele tem um olhar, especialmente para a espacialidade e para o trabalho com o tempo, que é muito único dele. Especialmente, por exemplo, em filmes como A Bright Summer Day ou Yi, né, As Coisas Simples da Vida, ele tá, de certa forma, refundando e reformulando uma certa noção de realismo ali, que é muito fascinante, muito único, assim, esse olhar dele para o cotidiano, e para as formas de construir isso, ao mesmo tempo que ele é extremamente moderno, extremamente preocupado com questões que a modernidade, que a pós-modernidade trazem para o sujeito. Outra questão que eu acho que é muito interessante é justamente, ele tem vários filmes nos quais a gente vai encontrar essa simultaneidade sincrônica, né? Em alguns filmes, por exemplo, é dentro de um mesmo núcleo familiar, ou várias tramas paralelas ao mesmo tempo, é uma confusão como funciona a mesma coisa. E mesmo nos filmes dele que tem um protagonista, como por exemplo A Brighter Summer Day, esse protagonista ele atravessa todo um conjunto de narrativas simultâneas que estão acontecendo, né? Uma coisa que eu queria falar de inovação especificamente que os terroristas traz pra gente pensar o cinema, é uma coisa que o Jameson por um longo trecho do texto, ele vai ressaltar como o final desse filme ele é absolutamente fascinante. Por quê? Ele vai notar como o final desse filme, em que a gente vai ver primeiro um final, no qual um personagem tem um surto e mata várias pessoas, e um outro final no qual ele se mata, ele nunca decide qual daqueles dois finais é o final verdadeiro.
Então, justamente, a oposição entre a vida e a ficção, entre a realidade e a aparência, é substituída aqui por essa concepção do texto como essa sucessão de várias superfícies, né? Nenhuma das quais é privilegiada em relação à outra, né? E o filme justamente assume, pega na mão dessa indefinição como uma potência criativa para ele, como uma potência de indefinição. Então ele tá querendo ao mesmo tempo libertar o filme e o espectador da necessidade de decidir o que é verdade e o que não é.